Seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. No dia de hoje nós estaremos fazendo mais um estudo bíblico onde nós iremos abordar o tema como agradar a Deus. Em primeiro lugar, devemos agradar a Deus através da nossa vida de obediência. Um texto muito conhecido da palavra de Deus se encontra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que vai nos ensinar que Deus tem prazer em nossa obediência e não apenas nos sacrifícios. Por diversas vezes as pessoas estão mais preocupadas em como sacrificar diante de Deus. Só que quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel, nós vemos que aquilo que mais atrai a atenção de Deus, aquilo que mais agrada o coração de Deus é a nossa obediência à sua palavra. Tanto é que nós lemos em Lucas capítulo 6, versículo 46, que Jesus ele chama a atenção dos religiosos dizendo: "Por que me chamais Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos mando?" Tinha muitas pessoas que diziam seguir a Jesus, pessoas que diziam até mesmo amar ao Senhor Jesus, que queria que Jesus fosse o Senhor da sua vida, que queria seguir os caminhos de Jesus, mas todas as vezes que Jesus clamava a eles e dizia que eles deveriam obedecer a palavra que ele dizia, essas pessoas logo retrocediam e logo abandonavam ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender que não existe como nós agradarmos a Deus se nós não fazemos da forma que Ele espera. Não adianta nós tentarmos viver do nosso jeito. Nós temos uma direção. Deus já nos mostrou em sua palavra tudo o que nós precisamos obedecer para agradar o seu coração. Em segundo lugar, nós precisamos priorizar a Deus. Por diversas vezes nós dizemos que nós amamos ao Senhor, mas será que nós amamos segundo aquilo que Ele espera de nós em sua palavra? Será que nós o amamos o suficiente? Será que o amor que nós sentimos está de acordo com aquilo que Deus revelou em sua palavra esperando de nós? Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse-lhes: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento." Veja que o amor que Deus espera de nós é um amor completo, onde o nosso ser por completo está envolvido. Não é apenas dizer que nós amamos a Deus, mas é de fato em amar em palavra e em obras. Veja que o amor está ligado à obediência, pois Jesus nos ensinou que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não há como nós priorizarmos a Deus se nós não amarmos a palavra. E esse amor que nós temos a Deus e a sua palavra precisa ser manifesto através da obediência. Quando nós falamos de amar ao Senhor de todo o coração, nós precisamos nos lembrar daquilo que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus diz aos seus discípulos e a todos quantos estavam ouvindo, dizendo: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." O que acontece é que muitas vezes nós invertemos o valor das coisas. Nós queremos buscar aquilo que deveria ser acrescentado. Nossa preocupação muitas vezes não é o reino dos céus. Muitas vezes a nossa preocupação não é fazer aquilo que Deus espera de nós. Quando Deus nos diz que nós devemos amá-lo de todo o coração, Ele está dizendo que todo o nosso pensamento precisa estar voltado para fazer aquilo que é bom aos olhos dele. Buscar ao reino de Deus é ter prioridade naquilo que você faz. Não podemos deixar o dia passar sem que um tempo do nosso dia seja dedicado ao Senhor. Por diversas vezes nós deixamos o reino, a justiça, a busca ao Senhor de lado, enquanto nós nos preocupamos apenas com as coisas desta vida. A Bíblia vai nos dizer que tudo isso é vaidade, é cansaço, é enfado. Nós precisamos determinar e estabelecer um tempo do nosso dia para buscar o reino, buscar ao Senhor. Deus não se agrada de pessoas tolas, que vai de um lado para o outro o dia inteiro e não deixam um tempo para estar aos seus pés, que não deixam um tempo para buscá-lo de todo o coração. Deus se agrada de nós quando nós sabemos priorizar o seu reino, quando nós sabemos priorizar que um tempo do nosso dia precisa ser dedicado totalmente a Ele. Em terceiro lugar, Deus se agrada de nós quando nós praticamos a nossa fé. Veja que uma coisa é dizer que tem fé, outra coisa é saber colocá-la em prática. Por diversas vezes nós dizemos que temos fé, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida nós retroagimos e não usamos esta fé que nós proclamamos tê-la. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 6. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nada que nós fazemos sem fé pode trazer agrado ao coração de Deus. Nós podemos ter muitas obras, podemos fazer bem para tantas pessoas, mas se não for por fé, não há como o coração de Deus se alegrar.
Por diversas vezes nós fazemos a obra porque nós queremos ser vistos. Fazemos aquilo que está ao nosso alcance não porque nós queremos manifestar a nossa fé, mas porque nós queremos o reconhecimento das pessoas. Não é esta fé que Deus espera do crente. Não é esta fé que Deus espera que eu e você venha ter. A fé que Deus espera de nós está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 16. Esse texto de Efésios vai nos ensinar que todas as vezes que o inimigo vir com seus dardos inflamados contra a nossa vida, nós temos recursos em Deus para nos defender. E a Bíblia vai dizer que este recurso é o escudo da fé. A nossa fé não é apenas para dizer que somos crentes. A nossa fé não é apenas para dizer que nós temos fé em Deus, mas a nossa fé é aquilo que irá nos defender no dia mal. A nossa fé é aquilo que vai nos dar esperança, que vai nos dar ânimo, que vai nos fortalecer nos dias mais difíceis da nossa vida. Se nós dissermos que nós temos fé, mas não aprendemos a usar o escudo da fé no dia a dia, quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, um problema, a nossa fé ainda precisa ser aumentada. A nossa fé precisa ser fortalecida. Não foi gerada a verdadeira fé que Deus espera de mim e de você. A fé verdadeira que Deus espera de nós, ela se manifesta através da prática em nossas vidas. Em último lugar, Deus se agrada de nós quando nós oramos com sabedoria. Muitas vezes nós acreditamos que Deus vai se agradar com qualquer tipo de oração que nós fazemos, mas essa não é a verdade. Pois em 1 Reis capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12, vai dizer que Deus se agradou do pedido, da oração de Salomão. Neste momento, Salomão estava pedindo sabedoria a Deus. Ele queria fazer o melhor para o povo. O pedido de Salomão naquele momento não foi um pedido cheio de orgulho, cheio de soberba. Não foi um pedido cheio de cobiça, pelo contrário, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele queria que a vontade de Deus fosse cumprida em sua vida, e por isso ele orou pedindo sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Veja que Deus se agrada quando nós oramos com sabedoria, quando nós não pedimos porque há cobiça em nosso coração, quando nós não pedimos apenas porque queremos mostrar para o outro que Deus responde a nossa oração. Deus se agradou da oração de Salomão, porque ele pediu com sinceridade, ele pediu com sabedoria, entendendo que o melhor é fazer a vontade de Deus para a sua vida. E se você não tem sabedoria em sua oração, veja o que o apóstolo Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 15. Ele nos ensina dizendo que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Veja que não é para murmurar quando as coisas não estão fluindo. Veja que quando você não sabe lidar com uma situação, com um problema, não é para você sair falando para os vizinhos, sair espalhando o seu problema. É para você entrar no seu quarto, é para você orar e pedir sabedoria para lidar com todas as situações da sua vida. Deus se agrada da nossa oração quando nós fazemos com sabedoria, quando nós vamos buscar recursos em Deus para lidar com os problemas da nossa vida. E se você gostou deste estudo, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos uma palavra de Deus toda terça e sexta-feira às 19h45. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.